Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E eu converso hoje com a candidata à Prefeitura de Guarujá, Luciana Salituri. Olá, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos acompanhando de Guarujá e Vicente de Carvalho e parabéns a vocês pela iniciativa de trazer esse conhecimento e esse espaço para o eleitor de Guarujá conhecer todos os candidatos. Luciana, nós que agradecemos a gentileza, a presença aqui conosco. Luciana, vamos começar falando de um problema. Eu não sei nem se é recente, né? Não posso nem dizer que é recente, mas constante. Sabesp, falta d'água. Municípios como Vicente de Carvalho, né? Bairros como Vicente de Carvalho, Santa Rosa, Santo Antônio sofrendo com abastecimento de água. 10 dias sem chuva na cidade já é o suficiente para a pressão de água diminuir e tudo mais. Na sua visão, candidata, por que está acontecendo isso? Por que tanto problema com a Sabesp em Guarujá? O problema de falta d'água do Guarujá é um problema crônico. Não é de hoje, a gente sabe que existe isso há anos, um problema crônico que precisa ser resolvido. Nós temos um contrato em vigor com a Sabesp e isso tem que ser cumprido. Não tem como, a prefeitura tem que estar em cima, tem que cobrar, porque quem sofre com isso é o munícipe. Antigamente tínhamos esse problema de falta d'água na alta temporada. Esse ano já percebemos que chegou antes, né? O problema já se antecipou. Imagine como vai ser em dezembro e janeiro. Então, eu acho que a prefeitura tem que estar em cima e cobrar efetividade do serviço da Sabesp. Cobrar que o contrato seja cumprido, além das conversas com as penalidades previstas também, porque não é justo que o munícipe sofra com isso todo ano a mesma história. Ok. Luciana, um dado da Secretaria Estadual de Saúde aponta, estou pegando o dado aqui certinho, a questão da mortalidade infantil no Guarujá é o pior índice de todas as cidades da Baixada Santista. Segundo o dado, em Guarujá, a cada 2.757 nascimentos, ocorrem 58 mortes. Eu te pergunto, por que tanta mortalidade infantil em Guarujá e o que pode ser feito? Este dado é um dado alarmante, né? Eu acho que o poder público precisa cuidar mais das mulheres da nossa cidade. Nós temos muitas adolescentes grávidas, muitas jovens grávidas e precisam ter este amparo do poder público. Então, é um pré-natal bem feito, que a saúde do Guarujá tem que focar neste pré-natal e depois no pós também. Então, tem que amparar a mulher nessa situação. Nós vemos que hoje em dia muitas mulheres ficam grávidas sozinhas, né? Sem um amparo e sem cuidado de ninguém. Muitas vezes por uma situação familiar que não é favorável e abandono do próprio parceiro também, a mulher se encontra sozinha, tem que trabalhar para continuar tocando a sua vida e acaba deixando de lado a sua saúde. É onde o poder público tem que intervir e fazer essa oferta de serviço, acolher essa mulher e trazer um pré-natal direitinho, bem cuidado, que com certeza vai diminuir esse índice, e um pós também, até nível de recolocação em mercado de trabalho, que nós sabemos a dificuldade da mulher após ter filho, até quando fica grávida, infelizmente, é incrível, mas isso ainda acontece nos dias de hoje, de perder o emprego porque ficou grávida, ou depois que tem filho perdeu o emprego. Então, nós fizemos um plano de governo que vai cuidar do antes, do pré-natal e do pós também, até com recolocação no mercado de trabalho depois. Já pegando como gancho o assunto, mortalidade infantil, saúde, quais as suas propostas para a saúde em Guarujá, Luciana? Então, saúde eu entendo que é uma situação que não tem como esperar. A saúde é uma emergência, é uma urgência. Então, precisamos de um choque de gestão na saúde. Reorganizar a estrutura da saúde no Guarujá, deixar claro a obrigação de cada um. Trabalhar até com o médico da família para evitar aquela situação da pessoa ir para o pronto-socorro desnecessariamente e acaba afogando um pronto-socorro que não seria o caso, e também outras intervenções simples que vão ser efetivas na área da saúde. Um aplicativo para você marcar consulta, para você marcar os seus exames. A pessoa tem a facilidade de marcar dentro de casa mesmo, não precisa enfrentar fila, e acompanhar a fila, que é o mais importante também. Né? Ela saber como é que está indo o andamento, se vai chegar o exame dela, se está perto, se está próximo, e evitar aquele famoso, os amigos dos amigos conseguem passar na frente. Eu acho que saúde não é questão de esperar ou de amizade, é urgência para todo mundo. Farmácia do cidadão aberta 24 horas, às vezes a pessoa tem algum problema na sexta-feira e tem que esperar até a segunda ou uma noite inteira com dor para conseguir pegar uma medicação. Prontuário eletrônico unificado, qualquer lugar do município
que o paciente for atendido, o médico já sabe o histórico de saúde dele para tomar uma conduta mais adequada. Eu entendo que são ações simples, que a tecnologia está aí para nos ajudar e que vai dar mais efetividade na área da saúde. E outra coisa também que eu falei esses dias sobre a construção de um hospital público, que eu não era a favor e muitas pessoas me questionaram. Não sou a favor neste momento, precisamos reorganizar a saúde. E saúde não dá para esperar. Então eu acredito nos convênios e parcerias com as clínicas, com os locais médicos que já temos no Guarujá para dar vazão rápida a essa demanda. A construção de hospital público demora tempo e a saúde não dá para esperar. Quem está com dor e quem está doente precisa de um resultado imediato. Então, a primeira coisa é fazer parceria com as instituições de saúde que já temos na cidade para dar vazão a esse atendimento mais rápido. Ok. Sobre mobilidade urbana, ciclovias, ciclofaixas foram pedidos da população de Guarujá há muito tempo, estão sendo feitas, né? Obviamente que muita coisa ainda precisa ser feita nesse sentido. Por exemplo, agora parece que há um segundo plano de fazer a ciclovia ali na Avenida dos Caiçaras, mas já há uma reclamação de moradores, porque termina a Avenida dos Caiçaras, começa a Manuel Albino, a ciclovia, ao que tudo indica no projeto, ela não segue. E ali é um caminho para Balsa, né? A Avenida Ademar de Barros, Balsa, sim. Enfim. Mobilidade urbana, primeiramente, o que a senhora pensa das ciclovias e ciclofaixas, e se a senhora tem outros projetos também dentro do assunto. Então, a gente sabe que a bicicleta é um meio de transporte muito utilizado no Guarujá. Então, nós devemos cuidar do munícipe e para que ele tenha segurança nesse transporte. Então, eu entendo que a ciclovia é o melhor jeito, transformar o que existe de ciclofaixa dentro do possível em ciclovia para garantir a segurança do ciclista, até o motorista que às vezes acaba se assustando e causando um acidente com as bicicletas passando no meio dos carros. Então é garantir as ciclovias nos lugares de maior movimento para que o munícipe tenha esse transporte com segurança. Isso é importante também. E em relação à mobilidade urbana, a gente sabe que temporada, final de semana prolongada, a cidade trava, fazer uma gestão junto à DERS e à Ecovias para que a gente tenha maior fluidez no trânsito. Perfeito. Educação, a pandemia chegou, não só Guarujá, Baixada, Brasil, mundo inteiro. A pandemia mudou a vida de todas as pessoas, mexeu com a educação principalmente, aulas remotas. Duas perguntas em uma. Na sua visão, você considera que este 2020 é de fato um ano letivo perdido? E já pegando como gancho, as suas propostas para a educação na cidade. Vamos lá, aproveitando que ontem foi dia do professor, queria rapidamente parabenizar os professores de Guarujá que se superaram. Eu acho que 2020 veio como um marco, o professor vai ser muito mais valorizado a partir de 2020 e o professor se superou, porque ao invés de trabalhar só aquele período de aula que ele tinha, o professor trabalhou dia e noite atrás de alunos, passando conteúdo por WhatsApp com a família. Então foi assim um momento que o professor se superou. Então fico a minha gratidão e parabéns a todos os professores do Guarujá. E a educação esse ano realmente foi um setor muito afetado. Eu acredito que 2021 tenha que ter um plano, um planejamento completamente diferente para que haja uma recuperação pedagógica em relação a 2020. E sobre educação, no meu plano de governo, eu penso que, primeira coisa, aumentar o número de vagas em creche. Eu, como mulher, já passei e sinto a dificuldade de uma mãe precisar trabalhar e não ter com quem deixar o seu filho. Então, através de convênios, aumentar o número de vagas em creche para que as mães tenham tranquilidade de trabalhar e deixar os seus filhos bem cuidados. Garantir que as núcleos de educação infantil funcionem os 12 meses do ano, porque nós vivemos em uma cidade turística, que as mães precisam trabalhar janeiro, fevereiro, garantir que a creche funcione esses 12 meses e voltar com o projeto de creche noturna, porque muitas mães trabalham em restaurantes, hotéis, principalmente na alta temporada, onde tem mais ofertas de emprego e elas precisam trabalhar e aí terão o seu direito garantido, que os filhos estarão bem cuidados, que o serviço nas NEINs é um serviço de excelência, muito bem realizado pelas nossas ADIs e professores. Então, que elas tenham essa tranquilidade dos filhos estarem bem cuidados até quando elas trabalham à noite.
Em relação à educação também, eu entendo que temos que aumentar a oferta de educação integral. Hoje, nós, professores, acabamos disputando as nossas crianças e os nossos jovens com o crime organizado. Isso tem que acabar. Como? Através da oferta de educação integral, onde a criança fica um período na aula regular e o outro período em contraturno escolar, com atividades esportivas e culturais, para que tirar a criança da rua. E a educação tem muita coisa para falar, né? A valorização do professor, que eu entendo que é a melhor maneira de ter a valorização, através da revisão da Lei 135, do percentual de dedicação exclusiva, e muita coisa para fazer na educação. A educação cresceu muito, mas tem muito a crescer ainda. Tá certo. Sobre o aeroporto metropolitano de Guarujá, eu queria saber a sua opinião sobre esse aeroporto na cidade e o que pode ser feito para que ele gere mais receita para Guarujá. Então, o aeroporto, com certeza, a gente fala em aeroporto, logo vem a palavra desenvolvimento e progresso, né? Eu entendo que o aeroporto vai trazer muito progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. Porém, tem que ser uma ação coordenada, porque sabemos também que a infraestrutura da cidade vai ter que melhorar em todos os sentidos, porque vai atrair mais público, vamos ter mais turistas e nós temos que ter uma ação coordenada na cidade como um todo, para conseguir trazer essas pessoas e recebê-los de maneira adequada. Então, a questão de mobilidade urbana também vai ter que ser muito revisto e muito bem pensado com a vinda do aeroporto. Mas eu acredito numa grande oportunidade de geração de emprego e de crescimento para a cidade. Sobre turismo, Guarujá é conhecida pelas suas praias. As praias na cidade realmente são lindas e muito procuradas. Novamente a pandemia aí, Luciana, né? Hotéis, vários hotéis, comércios na cidade que estão dependendo do turismo para continuarem sobrevivendo. O que ser feito no turismo da cidade para que Guarujá não dependa somente das praias? Então, temos que trabalhar forte no projeto de turismo o ano todo. Não podemos pensar em turismo quando faz sol, tem turista na praia. Não, temos que focar num projeto de turismo o ano inteiro, fazer um calendário de eventos com uma ampla divulgação no país todo, para atrair turista o ano inteiro. Focar nos festivais, nos eventos fora de época, turismo de negócios, ecoturismo. Guarujá tem muita coisa a ser explorado e precisa se organizar nessa questão de turismo e dar ampla divulgação no país todo, para a gente atrair o turismo fora de época. Vamos falar agora de uma novela mexicana, Ponte Túnel Santos Guarujá. O que você pensa sobre esse assunto? Então, parece que já foi feito o protocolo e vamos entrar em fase de túnel. Eu acho muito importante para a cidade do Guarujá, porque essa questão de fila da balsa é uma situação que já passou dos limites e ninguém aguenta mais. A fila da balsa não é só para quem passeia, é para quem trabalha, para quem precisa de fazer essa travessia todos os dias. Então, vamos focar nisso e fazer uma gestão junto para que haja uma rapidez nisso e se resolva logo esse problema. Segurança pública. Quais as suas propostas para Guarujá, Luciana? Então, segurança pública é uma coisa que muito me preocupa e eu entendo que até interfere no turismo também. No turismo, na geração de emprego, a pessoa que vem montar uma empresa no Guarujá, o turista, primeiro ele quer uma cidade segura. E é isso que ele vai primeiro analisar. Então, a segurança é uma coisa que me preocupa muito, tanto que o meu vice, candidato a vice-prefeito, é o sargento Risse, sargento da Polícia Militar, uma pessoa que tem uma ampla experiência na área da segurança pública e tá colaborando muito nessas propostas em relação à segurança pública. Vamos fazer barreiras na cidade com câmeras de identificação de placa de veículo para evitar a entrada e saída de veículos roubados, câmera de identificação facial para a gente fazer o reconhecimento das pessoas, trabalhar forte na iluminação, usar o monitoramento. Hoje em dia todo comércio e toda residência particular tem uma câmera de segurança. Usar esse monitoramento interligado com o monitoramento da prefeitura para que haja uma ação efetiva, uma observação na hora, em tempo real, do maior espaço possível, e essas pessoas que colaborarem, lógico, terão um incentivo junto à prefeitura para poder organizar melhor e abranger mais a área de fiscalização da segurança pública.
Candidata, como última pergunta, o Porto, em Guarujá, ali na margem esquerda do estuário. Na sua visão, o Porto, em Guarujá, ele é bem explorado pela administração pública? E quais os seus projetos de expansão? Se a senhora tem projetos de expansão, enfim. Então, primeira coisa, ali existe um planejamento de aumentar ali o porto na parte da prainha, né? Eu entendo que, primeiramente, devemos pensar nos moradores de lá, que se houver a retirada de algumas casas, de alguns locais de moradia, acolher essas pessoas em local digno, local seguro, porque eles já não querem sair do seu bairro, né, que foram criados tal, e se tiverem que sair, que seja para um local bom, com dignidade. E segundo, fazermos uma escola de capacitação para o setor portuário, uma escola municipal que ofereça capacitação para gerarmos capacitação e as pessoas que têm interesse em trabalhar no porto fazerem a capacitação e saírem com qualificação para trabalhar no porto, e até mesmo as que já trabalham e querem subir cargos melhores, terem a oportunidade de qualificação de graça dentro da cidade. E o retroporto, que é a área que cabe ao município, que também prevemos fazer um estacionamento de caminhão, com toda a infraestrutura necessária, de parte de mecânica, parte de alimentação, até banheiros e alojamento para acomodação para descanso, para evitar também aquela fila de caminhoneiros e uma maior fluidez ali na parte do porto. Perfeito. Luciana, para a gente encerrar, eu vou pedir para você, olhando para essa câmera que está aqui, você tem o tempo de 1 minuto para falar por que você quer ser prefeita de Guarujá. Vamos lá. Para você, eleitor de Guarujá, eu sou professora há mais de 20 anos, já trabalhei diretamente com crianças e com famílias e já entendo a necessidade dessas famílias terem o apoio do poder público. Já salvei muitas crianças de estarem no caminho errado. Então, eu entendo que agora a política é a ferramenta de transformação que eu preciso para fazer o melhor pelo município do Guarujá. Peço a você, eleitor, que avalie, compare os currículos, compare os planos de governo para escolher melhor, porque essa decisão são os 4 próximos anos da sua vida, da minha vida e da cidade do Guarujá. Então, faça uma análise e eu peço a oportunidade para vocês, Luciana Salituri, no dia 15, vote 51. Perfeito, candidata. Obrigado pela sua participação. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Eu e o também jornalista Carlos Raton iniciamos uma série de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras da Baixada Santista. Se você é candidato e tem interesse em participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.